Fala galera, hoje é dia de God of War Prelúdio. É uma história da Dark Horse, escrita por Chris Robertson e desenhada por Tony Parker no ano de 2018. O quadrinho serve como um prelúdio para o jogo lançado no mesmo ano, e já mostra um pouco mais da relação entre Kratos e Atreus, a relação entre pai e filho. E cronologicamente, é a primeira atuação oficial do antigo deus da guerra grego, agora na mitologia nórdica. Eu já fiz vídeo de toda a história de Kratos pela mitologia grega, e o link para eles tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história dos games e dos quadrinhos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Depois de sair do mundo grego e de passar pelo Egito, Kratos chegou no mundo nórdico. Ainda não se sabe exatamente como isso aconteceu, mas dizem que ele foi encontrado e guiado por uma mulher encapuzada e por 2 lobos. Assim, mais de 100 anos se passaram desde a morte de Zeus até a atualidade. A história começa com Kratos, o antigo deus da guerra grego, agora se aventurando nas florestas geladas da Escandinávia, em Midgard. Ele busca um desafio e é encontrado por 3 lobos selvagens. Kratos faz isso todos os dias, onde feras o atacam. Dessa vez foram os lobos, por exemplo, e o fantasma de Esparta não faz nada. Ele não revida, ele se recusa. Kratos só se defende, porque ele precisa desses testes para controlar sua fúria e mostrar que não é ela quem o controla. Às vezes Kratos consegue, mas isso dura pouco tempo. Como nesse dia que ele conseguiu se controlar contra os lobos, mas quando Trolls aparecem atacando, não o deixando em paz, Kratos sucumbiu à raiva, à fúria, e ele falha. Ele destrói os Trolls com as suas próprias mãos. Kratos agora era casado, e naquela noite, na sua casa, a sua esposa Faye cuida dos seus ferimentos, mesmo ela pensando que Kratos vai para a floresta todos os dias atrás de combates, mas na verdade ele vai atrás de testes. Kratos também tem um filho, Atreus, e o garoto diz que o seu pai venceu a luta, mas ele diz que não. Ele perdeu a única batalha que realmente importa, contra ele mesmo. A batalha do autocontrole, a batalha contra seus próprios instintos, a batalha contra sua fúria. Um tempo depois, enquanto Atreus brincava na frente da sua casa, Kratos acorda e procura por Faye, mas ela estava caçando. Kratos é bem seco e até rude com Atreus, não demonstrando nenhum tipo de afeto ou proximidade com o garoto. E dizendo que estava na hora dele ajudar, Kratos lhe entrega um pequeno machado para cortar lenha, enquanto ele vai mais uma vez para a floresta. Nas proximidades do bosque gelado, Kratos busca por testes, por desafios e encontra mais lobos naquela tarde, mas ele se controla. Até que, no entardecer, ele escuta um grande urso atacando um homem. Esse era o verdadeiro desafio que Kratos buscava. O velho, sendo atacado, gritava na língua local, que Kratos não entende. Mas o espartano não se importava com o homem, ele estava ali para se testar. Por isso, ele vai controlar sua fúria e vai para cima do urso só para afastá-lo do velho. Kratos só se defende, empurra e joga o urso para longe, mas não o golpeia. Só que quando o urso tenta devorar Kratos, a fúria toma conta e ele rasga a mandíbula da criatura, matando o grande urso. O velho fica agonizando e o urso estava morto. Ou seja, Kratos falhou mais uma vez. Ele perdeu o controle para a fúria. Kratos volta para casa, enquanto 3 homens o observavam. Ao voltar, ele vê que Atreus não cortou a lenha ainda. E quando o garoto tenta fazer contato com o pai, Kratos só o afasta, perguntando se a mãe dele ainda não tinha voltado.
O problema é que essa curta conversa é interrompida quando aqueles 3 homens invadem as suas terras, raivosos e falando na língua nativa. Atreus consegue entender e traduzir, e eles dizem que Kratos matou o irmão deles, e eles querem vingança. Mas Kratos não matou homem nenhum, só um urso. E nesse momento, 2 deles partem para cima do fantasma de Esparta, se transformando também em ursos gigantes. Esses eram os Homens Bestas. Kratos tenta lutar contra as 2 feras, enquanto tenta evitar que eles cheguem perto de Atreus. O combate é intenso, e enquanto o espartano tenta conter um, o outro vai atrás de Atreus, que corre e pede por socorro. Kratos, furioso, consegue esmagar a coluna de um dos ursos, e assim ele morre. Então Kratos corre para afastar a outra criatura do filho, mas o espartano é golpeado e cai perto do pequeno machado de cortar lenha. Pelo menos com isso ele tinha uma arma para ajudá-lo. E enquanto era atacado, ele consegue cravar o machado na cabeça do urso. Os 2 estavam mortos. E o terceiro, o mais velho, diz que ele deve pagar por ter derramado o sangue dos seus irmãos. E ele vai voltar com o resto do seu clã. Mas Kratos quer evitar isso. E pegando aquele pequeno machado, não tendo tempo para conseguir uma arma mais apropriada, ele parte atrás do velho. Kratos ordena que Atreus o acompanhe, porque o garoto não tinha habilidade para ficar sozinho na sua casa caso os outros voltassem. Atreus tinha medo, e Kratos grita que ele deve aprender a controlar suas emoções. E o lugar mais seguro para ele nesse momento é ao seu lado. O problema é que isso faz com que eles percam o rastro do velho. Kratos fica frustrado, e essa frustração se torna raiva e fúria, prontos para consumi-lo. Com raiva, ele pensava naqueles homens besta como criaturas irracionais, movidas apenas por vingança. E Kratos vai caçá-los até os confins da terra caso seja necessário. Mas Kratos já percorreu um caminho de vingança antes, e isso não acabou bem. Agora ele precisava controlar sua raiva, para a raiva não controlá-lo. Assim, ele se acalma e vai pensar numa forma mais racional de agir. Então Atreus tem uma ideia. Existe uma velha vidente que vive numa cabana perto dali, que a sua mãe às vezes a visitava. Ela poderia ajudar. Kratos admite que é uma boa ideia. E o garoto então, que sabe o caminho, vai levar o pai até a cabana. Só que no caminho, Kratos reflete como seu filho é leve, pequeno, fraco e indefeso. Ele não estava pronto para os desafios desse mundo ainda. Os 2 chegam finalmente na cabana e Kratos entra sozinho, onde a vidente já o esperava. Uma vidente que consegue ver o futuro, mas consegue também ver o passado e sabe muito bem quem é aquele. O matador de deuses, o destruidor de mundos, Kratos, o fantasma de Esparta. A velha sabe também sobre os homens besta, só que o caminho de Kratos é cheio de fogo e morte, onde ele anda com mãos ensanguentadas. E para derrotá-los, ele vai precisar sufocar sua raiva, ele precisa se controlar. Os homens que Kratos procura são mais que homens e menos que humanos. Eles tiram força e poder dos espíritos dos animais, usando como foco do seu poder os totens, rezando para os seus próprios deuses. Eles já foram mais numerosos e logo vão desaparecer da face da terra, porque a fonte do poder deles é também a sua maior fraqueza. Esse poder vem com a fúria. E a fúria rouba a capacidade de raciocinar direito e faz as pessoas terem escolhas erradas. Entendendo bem sobre isso, Kratos diz para que a vidente indique onde pode encontrá-los. E com um ritual ela poderia localizar os homens besta. Mas isso teria um preço. Um preço que seria cobrado no momento certo. Aceitando isso, Kratos espera com Atreus do lado de fora da cabana, até que a mulher surge com a informação. Eles estão a 1 dia de distância ao norte, e eles têm o Totem.
Ela diz então para Kratos enfrentá-los como um homem capaz de raciocinar e não simplesmente como um motor de pura raiva. Só que Kratos luta nos seus próprios termos. Pegando aquele pequeno machado, Kratos ordena que Atreus fique ali. Ele vai sozinho para não colocar o garoto em perigo mais uma vez. E ele deve ficar ali aos cuidados da vidente até a volta do seu pai. Assim, Kratos avança, passando por planícies e florestas congeladas, até encontrar uma cabana ao norte. Era noite e os homens dormiam, deitados ao lado do totem, uma estátua de um grande urso. Kratos poderia aproveitar o sono deles para atacá-los e matá-los enquanto dormem. Mas era um risco, porque se um deles acordasse e tivesse tempo para se transformar, Kratos correria perigo. Assim, ele controla sua raiva e pensa claramente. Se ele avançar em silêncio, ele pode destruir o totem e acabar com o poder dos homens besta. O problema é que ao chegar próximo do totem, um deles desperta e chama pelos companheiros. Desse jeito, vários homens se transformam em bestas, em ursos gigantes e violentos. Então Kratos se enfurece e simplesmente parte para cima deles. Kratos é consumido pela raiva. Ele se torna extremamente agressivo e parte para cima de um dos ursos, conseguindo quebrar a coluna da criatura com as próprias mãos. Outro ele mata com aquele pequeno machado de cortar lenha, acertando bem no lugar certo no meio dos olhos. O problema é que ainda faltavam muitos e Kratos começa a ser atingido por todos os lados. Então ele foca nas palavras que a velha vidente disse. Ele deveria enfrentá-los como um homem, capaz de raciocinar e não simplesmente como um motor de pura raiva. Então ele controla sua raiva, porque a sua raiva não o controla. Assim, Kratos pensa e volta seu foco para o totem. Jogando então o pequeno machado, ele consegue destruir o totem e assim retirar o poder daqueles homens. E com isso Kratos é vitorioso. Aqueles homens violaram a santidade do lar de Kratos e ameaçaram a sua família. Kratos poderia tê-los deixado viver agora que eles não tinham mais poder. Mas a raiva e a fúria tomaram controle mais uma vez e Kratos os matou e incendiou toda aquela cabana. De qualquer forma, Kratos volta, a caminho onde Atreus estava com a velha vidente dentro da cabana. E a mulher dá um tipo de faca ou punhal para o garoto, dizendo que o pai dele está chegando, mas ele tem algo para fazer antes. Assim, surge na cabana aquele homem besta que fugiu deles no começo, e ele os ataca. Kratos chegava nesse momento onde ouvia gritos, e ao entrar na cabana, ele vê Atreus com o punhal ensanguentado. Ele estava se defendendo. Mas isso não era mais necessário porque Kratos estava ali agora, e ele mata o último homem besta. A velha vidente estava gravemente ferida no chão, e Kratos pergunta se ela esperava por isso. Acontece que esse era o custo daquele ritual que ela fez. O custo era a sua própria vida. E então a velha deixa o último conselho para o fantasma de Esparta. Ele derrotou seus inimigos, mas ainda falta derrotar um deles, a sua própria fúria. Kratos e Atreus fazem uma pira funerária para ela, e então o garoto pergunta se agiu bem, e Kratos responde que sim. Ainda existe esperança para ele, ele lutou bem, ele tinha instinto para se defender, mas Kratos não quer que Atreus siga o caminho que ele seguiu. Só que Kratos não imaginava a jornada que eles ainda teriam pela frente. Uma jornada de aprendizado de pai e filho. E é desse jeito que termina a história. God of War Prelúdio, o quadrinho de 2018, não muda nem acrescenta tantas novidades ou conhecimentos prévios para a história do jogo, mas é um bom quadrinho.
A trama é simples e gira em torno desse descontrole da raiva de Kratos, que é a grande responsável por todos os acontecimentos no mundo grego, e algo que ele não quer que se repita no mundo nórdico, muito menos com o seu próprio filho. Mas o roteiro é bem escrito, não deixando a história maçante nem nada do tipo. Isso numa narrativa simples e com uma arte de qualidade média, que pelo menos é melhor finalizada e melhor colorida que a do quadrinho anterior. De qualquer forma, a história é só um complemento e não uma necessidade na franquia, mas é um bom complemento. E agora sim, o terreno ficou preparado para contar finalmente a história de Kratos nessa nova mitologia. Mas isso é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder o que vem por aí, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.